Olá, seja bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de tecnologia do ensino médio. Como seremos abordar dentro da tecnologia a obsolescência programada, também chamado de obsolescência planejada, é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto de forma proposital. Quando empresas lançam mercadoria para que seja rapidamente descartada e estimulam aí o consumidor a comprar novamente. Esse fenômeno é comumente associado ao processo de deglobalização, entretanto, o seu início deve estar aí vinculado à Grande Depressão de 1929, como você já deve ter conhecimento, foi a crise de 1929, quando os Estados Unidos resolveu aí valorizar a sua moeda. Durante a profunda crise econômica que marcou esse período, diante de um mercado consumidor impotente, observou-se que havia muitos produtos industrializados em estoque e que não eram comercializados, diminuindo o lucro das empresas, aumentando o desemprego e, consequentemente, reduzindo o consumo e aumentando aí ainda mais a crise. Diante disso, observou-se que produtos duráveis desfavoreciam a economia, pois reduziam o consumo. E entre os economistas norte-americanos tornou-se popular o jargão, que era um produto que não se descarta e é uma tragédia para os negócios. O exemplo mais citado por estudiosos, críticos e especialistas no assunto foi um cartel organizado por grandes empresas que produziam lâmpadas. Eles se organizaram para reduzir o tempo de vida útil de uma lâmpada a fim de aumentar as vendas dos produtos. Sabe-se que a primeira lâmpada inventada durou cerca de 1.500 horas, no início do século XX. As lâmpadas tinham uma vida útil média de 2.500. Entretanto, após a Grande Depressão e a formação do cartel, o tempo de vida útil foi reduzido abruptamente para 1.000 horas. Esse exemplo é retratado no documentário Comprar, Tirar, Comprar, produzido em 2011 na Espanha e dirigido por Cosima Darnoziter. Tal caso é representativo da obsolescência técnica, quando as condições de uso do produto obrigam uma nova compra. E além desse tipo, existe também a obsolescência psicológica, quando o consumidor, mesmo tendo um produto em bom estado de conservação, resolve comprar um novo e descartar o antigo. Esse obsolescência psicológica, né, na sociologia ela tem um nome, aquele consumidor que ele não tem controle, né, o consumista aí que acaba virando uma doença, ele quer está sempre comprando. Então é desse consumidor que está falando da obsolescência psicológica, que ele não consegue, por exemplo, um exemplo é os smartphones. Os smartphones, por exemplo, chega a lançar aí de 2 a 3 novos smartphones dentro de um ano, né, ou 4, e a pessoa não se contenta com aquele que ele tem, ele quer sempre ter uma versão mais nova do que aquela. Então isso aí é o induzismo, é induzindo a consumir cada vez mais. Outra exemplificação dessa situação foi o caso do lançamento do iPad 4 da empresa Apple, que foi processada pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática para lançar a versão poucos meses depois e de ter colocado a circulação do iPad 3. Então, assim, cada lançamento é uma indução a pessoa a consumir cada vez mais. Os usuários desse produto, diante do lançamento de uma nova versão, que praticamente não apresentava diferenças técnicas, era praticamente igual, os dois, apenas uma versão a mais daquela, viram o seu produto como obsoleto, ou seja, a pessoa viu o seu iPad 3 como um obsoleto, que não servia mais, e procuraram comprar a nova versão. Vale lembrar que essa não é uma ação de uma única empresa, mas uma tendência coletiva aí do mercado, em forma de todas as mercadorias. O consenso entre os especialistas em tecnologia e mercado consumidor é estabelecer campanhas de contenção do consumo desenfreado, bem como a adoção de medidas que visam ao combate à obsolescência programada por parte aí dos fabricantes,
Isso porque tal processo pode trazer sérios danos ao meio ambiente, uma vez que mais consumo gera mais lixo e que tem de ser descartado, agredindo assim aí o meio ambiente. Ou seja, a produção de lixo aí gerada pela obsolescência programada é cada vez maior. Então as pessoas às vezes descartam esses lixos eletrônicos em qualquer lugar. Um dos problemas mais frequentes ali na África é isso, é o lixo eletrônico que os países vão lá e depositam aí no continente africano. Então esses produtos eletrônicos, eles não podem ser descartados diretamente no solo, porque ele prejudica, ele tem toxinas que vai contaminar o solo, contaminar a água e provavelmente trazer doenças à população, como câncer, tá, por alguns produtos aí que tem dentro desses aparelhos. Então, o maior problema hoje é o descarte aí desse lixo eletrônico, ou seja, o consumismo, né, demandada aí total, porque as pessoas querem trocar seus objetos, mesmo que seus objetos estejam bons, ele quer uma versão nova, então acaba gerando aí o lixo eletrônico de que tanto eles falam e eles não conseguem controlar isso. Um exemplo de obsolescência programada são os computadores que rapidamente se tornaram velhos e ultrapassados. Esse modelo, né, ninguém usa mais esse modelo de computador, logicamente. Então, esse é um modelo que já foi descartado há muito tempo. Logicamente, quando sai um modelo novo de computador, a pessoa quer aquele modelo mais novos e deixando esses que estão saindo aí fora aí de uso, né? E acaba deixando esses computadores de lado ou acaba até mesmo descartando eles aí à natureza. Então, para eles são velhos e ultrapassados. Aqui tem um vídeo que eu deixei aqui para vocês assistirem. É uma propaganda do iPad, né, que vocês vão ver como que a propaganda, a mídia, ela incentiva a pessoa a consumir cada vez mais. Então, eu deixei aqui para vocês assistirem esse vídeo que fala do iPad. Bem, essa atividade eu vou descartar porque ela já foi colocada para vocês. E agora eu vou entrar em um outro assunto, que é a programação. Aí o que é a linguagem de programação e o que é programar. Então vamos lá. Vamos começar falando do computador. O computador é uma máquina que processa informações de forma automática, sob o controle de grupos de instruções previamente definidas, com grande eficácia. O algoritmo nada mais que é um texto contendo comandos, instruções, que deve ser executado numa determinada ordem. Esse texto em si não nos interessa, mas sim o seu significado, ou seja, aquilo que ele representa. O algoritmo ele é um conjunto de instruções, como uma receita de um bolo, tá? Constituído de um número finito de passos. Então, o algoritmo é ele que pega as informações passo a passo, mandada para o computador, e processa isso para que o computador possa entender. Por exemplo, se o computador, ele não vai entender o que é uma letra A. Então, o algoritmo ele tem a função de transformar aquilo que nós mandamos de informação para o computador, para que o computador possa entender qual é o comando que ele tem que fazer. O hardware é o componente físico do eletrônico do computador, é a parte física do computador. Os softwares são os programas de computador. O compilador são programas capazes de transformar códigos-fonte em códigos-objeto, ou seja, capaz de transformar programas escritos em uma linguagem de programação mais acessível ao homem. Uma pseudolinguagem. Uma pseudolinguagem é um conjunto de técnicas e comando constituído na língua portuguesa, com o objetivo de facilitar a programação e o entendimento dos programas, principalmente daqueles que ainda não dominam nenhuma linguagem de programa. Entradas e saída de dados. Entrada com o dado, nesse momento, significa digitar alguma informação no teclado, então você está entrando com os dados, ali informando o computador o que ele deve realizar. Esse dado será armazenado em um local na memória do computador, isso será efetuado por um comando escrito no algoritmo. Como eu acabei de falar, o algoritmo é que vai processar esse comando para o computador. Saída de dados.
Saída de dados é vídeo, ou vídeos na impressora. Então, a saída de dados é feita para que as pessoas possam visualizar o resultado do algoritmo, devendo ser imprimir na tela do computador ou na impressora que foi solicitado pelo algoritmo. Ou seja, você processa alguma coisa que você quer imprimir aqui no computador e automaticamente, quando você pede para imprimir, ela vai sair lá na impressora, o algoritmo vai ser responsável de mandar para a impressora também o que ela deve fazer. Tá? Então, essa é a função do algoritmo. E ele também pode ser em forma também de fluxogramas. Essa estrutura mostra uma sequência de comandos, por linha, então você pode mandar isso para o computador também, né? O início sempre será o algoritmo, né? As sequências de comandos. E o fluxograma ele tem um início, a sequência de comandos e um fim. Então você pode também programar aí com o computador em forma de fluxogramas, que o algoritmo ele vai fazer isso para você e mandar esse comando aí para o computador. Linguagem de computador. Então nós temos aqui as principais linguagens de programação do mundo. Nós temos Java, o C, o Python, o Swift, o Visual Basic. Então, JavaScript, o Go, que é uma programação de linguagem recente, que vou estar falando dela mais para frente. Então, essas aqui são todas as principais linguagens de programação aí do mundo que o computador usa. O JavaScript é uma linguagem de programação que permite a você implementar itens complexos na página da web. O Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, que atualmente faz parte do núcleo da plataforma Java. O C+, nada mais é uma linguagem que nos comunicamos com os computadores para programá-los a fazer o que quisermos, o que nós comandarmos aí para ele, visto que são máquinas extremamente rápidas dos cálculos. Linguagem de programação compilada e multiparadigma, ou seja, o C++ também ele é responsável também, né, de fazer essa função. O Google estava com um problema, pois muitos dos seus sistemas que era feito em C++ e em C, e o processo de compilar esses programas para gerar um executável era complicado e demorado, eles não conseguiam fazer uma coisa rápida, né, no C e no C++. Então, aí os técnicos engenheiros da Google tiveram uma ideia de criar a nova linguagem de programação seguindo aí o Google. Então, o Google ele entrou no lugar do C++ e do C, que era uma programação muito lenta e não tinha assim um resultado, né? Eles demoravam muito para compilar, né, essas informações. Então, os técnicos resolveram criar o Google e substituir aí pelo C++ e pelo C. O Swift é uma linguagem de programação consistente e intuitiva, desenvolvida pela Apple para criação de apps para iOS, Mac, Apple TV, Apple Watch. Ela foi criada para dar mais liberdade para os desenvolvedores e fácil de usar, e é um código aberto para que qualquer pessoa com uma boa ideia consiga fazer coisas aí surpreendentes ou criar coisas surpreendentes. O Python é uma linguagem de programação criada por Guido Van Rossum em 1991. Os objetivos do projeto da linguagem eram produtividade e legibilidade. Em outras palavras, o Python é uma linguagem que foi criada para produzir código bom e fácil de manter a maneira rápida. O Visual Basic é uma linguagem de programação produzida pela empresa Microsoft e é parte integrante do pacote Microsoft Visual Studio. Ou seja, esse Visual Studio nós utilizamos muitos ali na internet, no YouTube, né? Sua versão mais recente faz parte do pacote Visual Studio, né, da NET, e voltada para aplicações da própria internet. O R é uma linguagem de programação estatística e gráfica, que vem se especializando na manipulação e análise e visualização de dados, sendo atualmente considerada uma das melhores ferramentas para essa finalidade. E a linguagem ainda possui como diferencial a facilidade do aprendizado, mesmo para aqueles que nunca tiveram aí um contato anterior com programação. O C, que tem o asterisco, é o jogo da velha, a gente lê C Sharp, é uma linguagem de programação orientada a objetos que foi desenvolvida pela Microsoft
e faz parte da plataforma NET. Embora a linguagem do C# tenha sido criada do zero, foi baseada na linguagem do C++ e tem muitos elementos de linguagem Pascal e Java. Então ele foi implementado dentro desses programas aqui, ó, que é o C++, e aí a própria criada do zero, né, e também se basear na linguagem Pascal e no Java. A Pascal ela foi desenvolvida no início dos anos 70 por Nikolaus, na Universidade Técnica de Zurique, Suíça, com o objetivo de oferecer uma linguagem para ensino de programação, como se fosse assim simples, coerente e capaz de incentivar a confecção de programas claros e facilmente legíveis, favorecendo a utilização de boas técnicas de programação. A linguagem de programação básica, método de se escrever programas de computador, desenvolvida para não especialista em informática, só que aquela pessoa que não é um especialista em informática, então essa linguagem básica é a mais simples que tem. Informática. Completa, neste ano, em maio, completou, né, um século de existência. O BASIC teve um grande impacto na computação pessoal nos anos 1970 e 1980, quando ajudou a difundir princípios básicos sobre algoritmos e armazenamento de dados, simplificando aí a difícil tarefa de se escrever um programa. Então, é o programa assim, menos complicado, que qualquer pessoa pode trabalhar com ele. O Ruby é uma linguagem de programação interpretada multiparadigma, de tipagem dinâmica e forte, com gerenciamento de memória automático, originalmente planejada e desenvolvida no Japão, em 1995, para ser usada como linguagem de script. Então, a Ruby ela foi aí criada para substituir o script. Agora nós vamos saber o que é um byte. Byte que significa dígito binário. Em português, é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida na comunicação de dados. Então, um bit pode assumir somente dois valores, ou seja, o computador usa, então fica a cargo do quê? Do algoritmo, né? Ele usa o 0 e o 1 para eles formarem os textos, a linguagem do computador ela é lida como números e não como dados de letras ou nomes ou texto. Tá? Através desses números é que forma aí os textos do computador. Então, são dois valores, eles são utilizados o 0 e o 1. Os computadores possuem comandos que testam e manipulam bits. Essas instruções são múltiplos de bits, que por sua vez são chamados de bytes. O que são bytes? O termo byte é frequentemente usado para especificar quantidade, por exemplo, a quantidade de uma memória de um determinado dispositivo ou capacidade de armazenamento. Exemplo, 16 GB. Cada byte representa um único caráter de texto num computador. O byte representa letras, símbolos, números, sinais de pontuação, caracteres especiais, entre outros, e codifica as variadas informações aí numa máquina. A codificação de caracteres, denominada AC2, né, adotou a informação de que um byte equivale a 8 bits. Então, cada um byte ele equivale a 8 bits. E é usado a base binária dos valores 0 ou 1. Então, esses bytes e os bits, eles lêem através dos valores 0 e 1. Definiu 256 caracteres para a representação de texto nos computadores, padronizando aí desta forma as operações entre diferentes dispositivos. Então, vocês veem aqui que quem é responsável por toda a leitura da programação é o algoritmo, que ele transforma as informações em números binários, tá? E esses números binários, o computador usa 0 e 1. Ele lê e ele consegue, através desses números, determinar aí os textos, para que possa ser formado aí na nossa língua aí o texto, não em números. Eles lê, para eles é como números, mas para nós vem em forma de texto. Números binários, o que são e para que servem e como calculá-los. Os números binários são um sistema baseado em dois algarismos, como eu já falei, o 0 e o 1,
se forma na linguagem da informática internacional. Os números binários formam um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Ele é composto por uma base apenas de dois algarismos, que é o 0 e o 1. Portanto, são formados da sequência E, e a partir delas são formadas letras, palavras, texto e cálculos. Então, através dos números binários, olha, ele só usou o 0 e o 1. Então, através dos números binários, é que vai formar aí para nós o texto, as letras, as palavras. O computador ele não vai entender. Se você digitar uma letra aqui, por exemplo, um A, um B, um C, o computador ele vai receber essa letra como números binários. Então, ele vai fazer a leitura através do número binário. Então, que é o 0 e o 1. A primeira versão desse sistema surgiu no século III a.C. O matemático indiano Pingala apresentou uma sequência numérica usando 8 algarismos, sendo 1 e o 0, símbolos aí modernos. Então, a aplicação foi feita desse modo: 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 e 1000. Posteriormente, outros matemáticos tentaram atualizar o método. O modelo mais moderno foi descrito por Gottfried no século XVIII e assim utilizamos até hoje esse método aí nos computadores. Dessa forma, toda a mídia armazenada em disco, HDs, nos computadores é codificada a partir desse sistema. Todas essas informações, portanto, recebem uma classificação de voltagem, sendo 1 a mais alta e 0 a mais baixa. Isso tudo está ligado à posição dos números. Caso não fosse utilizado um sistema posicional, os números ficariam bagunçados, impossibilitando a leitura e a conversão para os decimais. Então, ou seja, se não tivesse essa programação, então o computador ele não ia conseguir armazenar isso aí e formar essa leitura e conversão aí para os números decimais, tá? Então é através desse programa que ele faz aí a conversão. Vamos lá. Transformando números em binários. Dentro dos computadores há 2 níveis de tensão que correspondem aos números binários. Para simplificar o cálculo, é usada a lógica booleana, criada por George Boole, ou seja, cada dígito dentro da máquina, como eu já falei, 0 ou 1, recebe o nome de bit. Então, esse número 0 e 1 são os bits. Contudo, a sequência possui 8 bits, então ela passa a ser chamada de byte. O que é bit? Bit é a menor porção de informação entendível pelo computador, são os zeros e os uns. O byte é o conjunto de 8 bits, memórias, que são medidas em bytes. Cada caractere é um byte, como eu expliquei aqui no outro slide atrás. Seguindo esse pensamento, uma sucessão de algarismos que forma 1024 bytes é chamada de kilobyte, enquanto outra que possui 1 milhão de bytes é nomeada de gigabyte. Além disso, a álgebra booleana utiliza o sistema binário para cálculos lógicos e aritméticos. Assim, os números binários podem se indicar sim ou não, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Para calcular é simples, pegamos um número de base 10, que é decimal, e decompomos esse número por 2, ou seja, aqui, ó, 54 por 2 vai dar 27, 27 por 2 vai dar 13, 13 por 2 vai dar 6, 6 por 2 vai dar 3, 3 por 2 vai dar 1. Então, aqui, ó, o resto do cálculo são o número binário. Então, aqui eu calculei e cheguei aqui na base 54 ao meu número binário, que são esses aqui, ó, o número binário, certo? Ó, aqui 11, né? 011, você começa a leitura daqui, ó, do último, aqui, ó, 11, 011 e, ó, 110. Então, eu calculei o meu número aí binário e eu cheguei ao meu resultado. De que forma? Eu sempre vou usar a base 10 decimal para decompor aí e dividir aí para me chegar ao resultado do meu número binário. Mas para transformar números binários em decimais, separamos os dígitos por casa, depois transformamos essas casas em expoente. Para o número 2, sendo o primeiro expoente da esquerda para a direita,
o número 0. Então, multiplicamos as potências pelos seus respectivos algarismos binários e, por fim, somamos todos os resultados. Então, aqui está o meu número binário, tá? Então, a minha casa aqui, na minha casa 6, eu vou ter 2 elevado à quinta, na minha casa 5 eu vou ter 2 elevado à quarta, na minha casa 4 eu vou ter 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Então, como que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar como? O meu número binário, que é o 1, vou multiplicar 1 vezes 2 elevado à quinta. Aqui eu vou multiplicar 0 vezes o quê? 2 elevado à quarta. Aqui eu vou multiplicar 0, né? Aqui eu tenho 0, o meu número binário é 0. 0 vezes 2 elevado à terceira, que é da quarta casa. Aqui o meu número binário é 1. Eu vou multiplicar o 1 pela minha terceira casa, que é 2 elevado a 2. Aqui eu tenho o meu número binário, que é 0. Na casa 2 eu vou multiplicar o 0 pelo 2 elevado a 1, né? Na minha casa, que é o expoente. E a última casa do binário, que é 0, que é o 2 elevado a 0. Então, eu vou multiplicar aqui o 0 vezes 0 multiplicado a 2. E aqui embaixo, eu vou ter a minha soma. Então, 2 elevado a quinto, né? Quanto que é 2 elevado a quinto? É 5 vezes 5, não é isso? Quanto que é 2 elevado a quarta? Eu vou multiplicar 4 vezes esse número. Eu vou multiplicar 5 vezes o número 2. Vou multiplicar 3 vezes o número 2. Então, aqui eu cheguei ao resultado da minha base 2 aí, ó, do meu número binário, que deu o quê? O valor de 36. Bom, pessoal, essa foi a aula de tecnologia desse bimestre. A próxima aula que será postada será a introdução à elétrica e eletrônica 1 e 2. Nós teremos aí algumas experiências para fazer nessa aula, só que eu não sei se vai ser possível, assim, distante da sala de aula, se vai ser possível vocês fazerem essas experiências que está na próxima aula, tá? Então, a próxima aula que eu estarei postando será a introdução à elétrica 1 e 2. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aí adquirido algum conhecimento na aula de tecnologia. Até mais.